Olá, bem-vindo você que está assistindo a programação da TV Câmara. Este é o programa Questão de Ordem e o nosso convidado de hoje é o vereador Felipe Alcalá, do PL, eleito em 2024 com 5.602 votos, vereador mais jovem dessa legislatura. Vamos falar um pouquinho sobre esses primeiros meses de mandato. Obrigada, vereador, pela sua presença aqui hoje. Eu que agradeço, Mariana. É um prazer poder falar aqui na TV Câmara, poder falar um pouquinho do nosso trabalho, como que a gente chegou até aqui e os nossos objetivos para a cidade. Tá certo. Bom, quem acompanha aqui as sessões da Câmara Municipal, acompanha a TV Câmara, já teve a oportunidade de conhecer um pouquinho sobre o seu trabalho, né? Mas eu gostaria que você fizesse aí um breve relato da sua trajetória, como que você se envolveu com a política, como chegou até aqui. Felipe, na verdade, veio como um desconhecido e eu me interessei muito jovem por política, nos meus 16 anos. Me intensifiquei um pouco mais em gostar de política em 2018. Na época, a eleição ali Bolsonaro e Haddad deu um reacender na nossa população. E aí eu estava no terceiro colegial, tinha ali algumas coisas na internet, comecei a me envolver nisso. Em 2020, tive a oportunidade de participar mais de perto de uma campanha de um vereador aqui em Rio Preto. Em 2022, pude, junto com a minha empresa, fazer o marketing de 2 candidatos a deputado, um estadual e outro federal. E aí, em 2024, vim disputar a eleição como vereador. Eu vejo que é muito importante a gente ter essa vocação política. Cada jovem gosta de uma coisa, mas a gente não pode deixar a política de lado, até porque é ela que rege toda a nossa vida, né? Então, eu vim como um desconhecido, mas que tem essa bagagem desde os meus 16 anos, desde 2016, me interessando por política, e em 2024 concretizamos em uma eleição. Bom, gostaria que você falasse então sobre esses primeiros meses do seu mandato. Você, como vereador mais jovem aqui de São José do Rio Preto, tem tido muito contato com a juventude aqui do município, tem ido às ruas também para falar com os munícipes. Como tem sido? Mariana, a nossa eleição, ela foi uma eleição em cima dos votos de opinião. Então, tem alguns vereadores que têm o seu reduto eleitoral, a gente coloca um bairro, uma região, enfim. A minha eleição foi uma eleição diferente. Então, foi uma eleição baseada em cima de princípios, de valores que a gente chama de voto de opinião. E a questão da juventude, eu tive a honra de, em 2024, ter tido o apoio aqui em Rio Preto do Nicolas Ferreira, que é um deputado federal por Minas Gerais, é um jovem da política conservadora da direita, uma referência para a gente que é conservador. E tive a oportunidade, através de um amigo, de conhecê-lo, e ele gostou de mim, resolveu me apoiar ali, gravou um vídeo na pré-campanha, gravou um vídeo na campanha eleitoral pedindo voto pro número, e aí a gente conseguiu ter uma ampla notoriedade na nossa cidade. Tive a honra de ter sido o terceiro mais bem votado, o primeiro do PL, e a juventude, eu vejo que ela viu em mim essa esperança, porque jovem se comunica com jovem, é natural, nada contra os mais velhos, né? Tem meu pai, minha mãe aí, meus avós, mas o jovem ele se comunica com o jovem, a nossa linguagem é diferente. Então, esses primeiros meses está sendo incrível para mim, estou vendo que realmente através da política a gente consegue ajudar as pessoas. Não é na rapidez que o jovem é acostumado, até porque a gente vive numa geração muito agitada, muito rápida. Hoje a gente quer conversar com alguém, manda um WhatsApp, chega na hora e fala na hora. E a política às vezes ela tem um processo um pouco mais moroso, um pouco mais devagar, mais lento, porém, através dela, a gente consegue ajudar a vida das pessoas. E eu entrei nisso justamente por isso, por uma missão, porque eu acredito que é aqui que a gente, de fato, consegue impactar não só a nossa geração, mas a nossa geração e a geração futura. Então, a gente faz coisas aqui que impactam 10, 20, 30 anos, talvez uma vida toda para frente. Então, está sendo muito bacana esses primeiros meses, estou muito feliz e vejo que a gente tem se comunicado bem aí com o eleitorado, e não só com o eleitorado, mas com a cidade de uma maneira geral, tantos que votaram quanto aqueles que não votaram em mim. Bom, e essa comunicação com a população acontece em grande parte nas redes sociais, na internet. Você que veio de uma campanha também muito forte nas redes sociais, como tem sido esse tipo de comunicação? É uma forma de chegar mais rápido até quem precisa dessas informações? Exato. A internet bem usada para o bem, ela é maravilhosa. Então, eu venho da questão empresário, né, empreendedor, com uma agência de marketing.
Então, eu tinha aí essas ferramentas da rede social para a gente conseguir usar ela na campanha eleitoral. E o que eu falo sobre a rede social? Que ela, na verdade, nada mais é do que levar o seu nome. Se as pessoas vão votar em você ou não, depende das suas propostas, depende daquilo que você está falando ali na hora. E outra, nada também a gente não pode descartar a rua. Então, eu vinculei isso muito bem. Eu estava bem ativo nas redes sociais, realmente fiz bastante material ali, estive bastante ativo lá, mas não deixei de andar, de olhar nos olhos das pessoas, de visitar, de estar nos semáforos, de visitar alguns comércios que a gente passava ali no dia a dia e olhar nos olhos da pessoa e dizer, olha, o que eu tenho a oferecer é isso. Eu sou um jovem, tenho uma esperança, tenho uma vontade. E graças a Deus deu certo. Então foi uma comunicação bastante forte, realmente, na rede social. A política vem mudando nesse sentido. Desde 2018 a gente já via esse movimento e a rede social crescendo na questão de gerar realmente uns votos, de dar essa visibilidade para o político, né? Então a gente veio dessa linhagem aí. Bom, e você falou também de ir até a rua, que é essencial para o vereador e para a sua equipe também, né? Como vocês têm tido esse contato com os munícipes nos bairros de Rio Preto? Mariana, eu usei uma frase até recente no meu Instagram, que político que some depois das eleições não merece o nosso respeito. Então, o que eu procuro fazer desde quando nós vencemos as eleições? Eu não venci sozinho, eu não cheguei aqui sozinho. Eu cheguei aqui somado a 5.601 pessoas, porque 5.602, o 2 fui eu. Mas eu não cheguei aqui sozinho. Então, a gente não pode abandonar as pessoas. Então, desde quando aconteceu as eleições, dia 6 de outubro, eu procurei voltar nos locais para agradecer o voto. Agora, no início do ano, a gente foi para a rua de verdade, nós vamos mais vezes, bater palma na casa das pessoas, dizer que elas podem contar conosco. Isso está sendo maravilhoso, porque a partir do momento que a gente está aqui dentro, nós não somos eleitos só para trabalhar por quem votou em nós. Nós somos eleitos para trabalhar por uma cidade. Então, esse é o meu foco. Estar sempre junto com a população. Não fugir. Não vou conseguir agradar todo mundo, não vou conseguir ser aquele mais querido por todos, vou ouvir diversas críticas, mas esse é o papel, esse é o ônus de quem escolhe a vida pública. Tem que saber lidar com isso e ter esse contato, esse carinho com a população. Se isso não mover um político, já não faz mais sentido ele ser político. Bom, e nesse contato com a população, o que vocês têm percebido? Quais são as principais reivindicações, os principais pedidos, né, da população? O que falta em Rio Preto? Rio Preto, a gente vê que ela veio de uma gestão um pouco conturbada nos últimos anos do Edinho. Eu não faço duras críticas ao Edinho, até porque ele é Santa Fé-sulense como eu, da mesma cidade. Vejo que nas suas primeiras gestões ele foi um excelente prefeito, desenvolveu Rio Preto, mas também vejo que no último ano dele, especificamente, ele deixou a desejar em muitos aspectos. E aí a gente entra com um governo diferente, com um governo que eu acredito, que eu estou junto, que é do Coronel Fábio Cândido, e esse governo, ele pega algumas coisas ali que ele precisa mexer e gera alguns desconfortos, né? Igual você mexer num vespeiro ou num conjunto de APM ali, às vezes você vai tomar algumas ferroadas. Então, andando nas ruas, a gente recebe algumas reclamações. Falam sobre a limpeza da cidade, que era algo que estava pegando bastante até nos últimos tempos, mas que o prefeito já deu uma resposta positiva, já começou a efetuar com mais efetividade esse serviço. E aí a gente explica tudo o que estava acontecendo lá na Secretaria de Serviços Gerais. Um problema dentro das UPAs, uma demora no atendimento médico. A gente recebe esse tipo de solicitação, de reivindicação. E a gente explica, olha, saiu recentemente na Metrópolis, médicos fantasmas dentro de Rio Preto, está fazendo uma investigação. A gente viu até um sindicato dos médicos tentar impedir a investigação de ir para frente. Então, isso não é legal, a gente tem que investigar, tem as imagens ali. Então, a gente recebe sim essas reivindicações voltadas no aspecto da saúde, que, ao meu ver, não pode esperar, saúde é prioridade, no aspecto da limpeza da nossa cidade, mas a gente tem apresentado um bom trabalho a respeito disso. É o que eu disse em um dos meus discursos da tribuna. Subir na tribuna, ou às vezes estar aqui dentro, ou às vezes na rua, e criticar é muito fácil. O difícil é dar a cara a tapa e se colocar à disposição para buscar uma melhoria. E é isso que a gente tem feito, como vereador, dentro do Poder Legislativo, olhando as necessidades, fazendo aquilo que o nosso mandato exige que faça,
que é fiscalizar, que é estar em cima do prefeito, em cima dos secretários, para prestar um bom serviço para a população. E, além disso, estar junto buscando a melhoria. Então, eu vejo que a gente está conseguindo cumprir bem isso e nos próximos meses aí, cada dia que passar, vai ficar isso mais exposto à nossa população. Bom, esse contato com os munícipes nas ruas é importante até para que eles conheçam melhor a função dos vereadores. Como a gente sempre gosta de reforçar aqui durante as nossas entrevistas, Poder Legislativo e Executivo devem trabalhar unidos, né, pelo desenvolvimento da cidade. Você já falou um pouquinho aí do contato com os secretários. Eu gostaria que você falasse, então, como tem sido esse relacionamento com o Poder Executivo? No meu caso, tem sido excelente. Eu ouvi alguns vereadores um pouco mais experientes de casa comentar comigo que às vezes nunca tiveram o telefone do prefeito. Hoje, acho que os 23 têm o telefone do nosso prefeito, seja a oposição ou seja quem está na base do governo. Porque é um governo que busca o diálogo, é um governo que busca, de fato, conversar, que não tem antagonismo. Então, tem sido uma relação muito boa, tem uma relação excelente com os secretários, boa parte deles já conhecia, né? Vinha aí de um grupo político na época da campanha. Então, está excelente. E o principal, vejo que eles não fazem distinção. Não é porque um esteve na época da campanha ou não esteve que vai ter diferença no atendimento. E isso é essencial, porque quem ganha é a população. Bom, falando um pouquinho agora sobre o trabalho interno aqui na Câmara de Rio Preto, você é presidente da Comissão de Defesa da Vida e da Família, é membro de outras comissões também. Como tem sido esse contato com outros vereadores, a troca de ideias em relação às comissões? Quais são aí as perspectivas? Falando um pouquinho dessa que eu sou presidente, tive a oportunidade de estar à frente dela. É algo que eu acredito muito, defendo a família, sou contra aborto. Então, são pautas que a gente trouxe durante a campanha e tem sido uma relação bacana, porque tive a oportunidade de aprovar na Câmara um projeto de lei dos 3 protocolados, que é a criação do Dia de Defesa da Vida e da Família, para a gente resgatar esse sentimento da família tradicional, daquilo que a gente acredita, dos nossos valores, dos nossos princípios. Tivemos a oportunidade de bater papo com alguns líderes religiosos fora da Câmara, mas que nos apoiou nessa causa. Então, tem sido muito bacana. E agora, nos próximos passos, sou jovem ainda, tem muita coisa que estou aprendendo, sou humilde em falar. Às vezes, muitos políticos não falam, né, aquilo que é suas fraquezas, mas não tenho. Minha vida é um livro aberto. Sou jovem, estou aprendendo muita coisa. E aí, nos próximos meses, a gente pretende fazer audiências públicas sobre alguns temas específicos que a gente está estudando no gabinete, enfim, ter um contato ainda mais próximo junto às comissões e perante a população, para que a população venha aqui, para que a população fale, deixe suas opiniões e que a gente consiga acatar como um bom político, como um servidor público. Aí. Isso, é importante a Câmara sempre de portas abertas para receber a população, as reivindicações. Inclusive, tem um projeto de sua autoria para fornecimento de protetores auriculares para crianças no transtorno do espectro autista. A população, as mães de crianças com autismo estão sempre presentes aqui na Câmara, né? Foi um pedido de munícipes esse projeto? Teve um pedido específico de uma mãe que na época da campanha esteve muito próximo a mim. E aí essa mãe me levou a outras mães para que a gente conseguisse encontrar algo que realmente ajudasse. E aí a gente encontra a questão do protetor auricular, a gente vê que isso vai ser benéfico. Esse projeto a gente tem discutido nos bastidores com outros vereadores, com outras pessoas, inclusive secretários que têm filhos com TEA, posso até citar o nome, o secretário da Assistência Social, o doutor Frederico, porque ele tem 3 filhos autistas. Então, a gente tem conversado para que seja um projeto que, de fato, impacte as pessoas. Não é fazer simplesmente por política. Estou aqui ajudando uma classe porque, até dura a forma que eu vou falar, às vezes está em alta no momento. Não, nós queremos ajudar a população. Então, a gente tem conversado muito. O Frederico tem me passado muitas informações a respeito do projeto para a gente conseguir fazer alguns ajustes dentro dele e chegar, de fato, até aquela mãe, até aquela família que tem uma criança autista em casa, sabe das dificuldades que é e precisa do apoio do poder público para facilitar a vida dela.
Nós temos visto muitos projetos, né, a favor dessa população, justamente porque o diagnóstico tem aumentado, né, em São José do Rio Preto. E falando ainda sobre projetos, tem outro projeto seu em tramitação sobre o transporte privado por motocicletas, né, a regulamentação desse serviço, é isso? Exatamente. Hoje esse serviço ainda acontece, mas aquele profissional que está ali, que leva o sustento da casa dele, da família dele, que sustenta o filho, a esposa, até próprio ele mesmo, ele está praticando uma atividade que ele não tem segurança jurídica nenhuma. Se ele sofre um acidente ali, ele, entre aspas, está praticando uma atividade ilegal. Então, recebi muito questionamento quando coloquei isso a respeito de regulamentação. Vai taxar, vai ter imposto, vai ter isso. Não, não é isso. É buscar uma segurança para aquele pai de família, para aquele trabalhador que está buscando, através do transporte de motocicleta, através da motocicleta, o sustento da sua casa, o sustento da sua família. Então, a gente vai trazer mais segurança jurídica para ele. Tem o foco da motocicleta, mas é algo que a gente pode estender, inclusive, para os carros, enfim, que também falta essa regulamentação. Foi um projeto baseado em São Paulo, algo que a gente pegou de um vereador lá de São Paulo, Lucas Pavanato, me baseei no projeto dele, que é um jovem também. São Paulo, a gente viu uma crise gigantesca a respeito dessa questão de GCM, ali, guarda, parar os trabalhadores, querer multar, querer recolher a moto. Enfim, e para não deixar Rio Preto chegar num caos como esse, a gente já se anteve e fez o projeto aí. Esse projeto. E essas propostas, na criação dessas propostas, além de receberem os pedidos dos munícipes, você tem se baseado também em outros municípios, como São Paulo, para a criação dessas leis? Com certeza. É um princípio da vida, né? Nada se cria, entre aspas, tudo se copia. Então, tem muita coisa funcionando fora daqui. Tem muita coisa funcionando em outras cidades, tem muita coisa funcionando em outros estados, em outros países, e não tem porquê nós não buscarmos essa referência e trazer para Rio Preto. Estive recentemente com o prefeito, por exemplo, em São Paulo, para a gente tentar trazer aqui o Smart Rio Preto. Lá é o Smart Sampa e aqui seria Smart Rio Preto, vamos colocar assim. Então, é algo que está funcionando lá, está ajudando ao combate da criminalidade em São Paulo. Fomos lá, visitamos a estrutura, e vamos buscar trazer isso para Rio Preto e adaptar à nossa realidade. Cada município tem o seu padrão, mas às vezes a gente pega uma ideia e dessa ideia a gente consegue adaptar para a nossa realidade e melhorar a vida da nossa população. Bom, esse Smart Sampa, né, é um conceito de cidade inteligente. Vocês foram até lá visitar, conhecer o projeto, né? O que vocês observaram que pode ser útil aqui para São José do Rio Preto, principalmente em relação à segurança? Ele tem um trabalho fantástico de inteligência artificial. Até não nessa viagem especificamente, eu fui com um carro particular, que eu tinha alguns compromissos no final de semana em São Paulo, e passei por diversos pontos em São Paulo. E aí, na hora da reunião, até um ponto legal de citar, eu apresentei a minha placa. Falei, pesquisa a minha placa. E aí ele cria uma rota de por onde eu passei. Então, se está passando ali um carro roubado, com queixa de furto, tudo isso vai ser identificado. Se alguém cometeu um crime e está passando por São Paulo, vai ser identificada a placa do carro. Se existe uma pessoa, um criminoso nas ruas e passa por um dos pontos daquelas câmeras, ela vai ser identificada e a inteligência artificial, através de um banco de dados, porque aquela pessoa está procurada, ela vai dar a semelhança, a assertividade, 80%, 90%, e eles lá têm um padrão acima de 90%, eles acionam a viatura mais próxima. Então, até o dia que a gente foi, já tinha passado das 900 apreensões feitas através do Smart Sampa em poucos meses dele, não tem nem um ano de atividade em São Paulo. Além das apreensões, pessoas que estavam desaparecidas foram encontradas, a assertividade da abordagem policial, no caso lá da GCM, que também hoje é considerada uma polícia, é muito maior. O policial militar GCM aborda, sei lá, vou falar uma proporção inventada da minha cabeça, mas aborda 10 para pegar um problema. Com uma inteligência, as abordagens são mais assertivas. Você aborda 10, dos 10 você acerta 9. Economiza tempo, economiza o combustível, porque o cara não precisa ficar indo atrás de todo ponto. Então, realmente é algo que ajuda muito na segurança pública, e não só na segurança pública. Se a gente conseguir estender isso a um SAMU, a um bombeiro, a gente evita outros pontos, a defesa civil da nossa cidade. Então, é usar a tecnologia ao nosso favor. Em São Paulo, realmente melhorou a criminalidade. Um exemplo deles é a Praça da Sé, que diminuiu a quantidade de moradores em situação de rua, que inclusive é um problema crônico de Rio Preto, e através
do Smart Sampa, eles estão conseguindo fazer esse monitoramento. A própria Cracolândia lá, eles têm um monitoramento integral da Cracolândia, então isso assegura que a maior parte daquelas pessoas que estejam ali não são procurados da justiça, porque se for vai notificar, então é muito bacana. Um questionamento apresentado a mim, até quando eu voltei, foi a questão dos dados, da proteção, enfim, você está sendo monitorado? Na verdade, não, porque a base deles é sempre comparada a uma base de dados. Então, se você passou e o seu rosto não está procurado, você não tem vínculo nenhum. Agora, se você está, aí a justiça tem que ser feita e quem é criminoso tem que pagar pelo seu crime. Tá certo, são questões aí que merecem ser estudadas, né? Muito. E serem adaptadas aqui para a realidade de São José do Rio Preto no futuro, não é? E, bom, você falou aí sobre os moradores, as pessoas em situação de rua. Foi um tema da tribuna que você utilizou em uma das sessões ordinárias, né? Gostaria que você falasse então um pouquinho sobre essa questão. Você disse que tem recebido reclamações de munícipes, principalmente do bairro Boa Vista, sobre furtos realizados por moradores de rua. Mariana, eu como um bom cristão, acredito na recuperação do ser humano. Então, eu vejo que nós não podemos ter atitudes que menosprezem, que causam qualquer dano à integridade humana de qualquer indivíduo. Inclusive é bíblico, quem dá aos pobres, a Deus empresta. Porém, existe uma grande diferença em quem está na rua por uma necessidade, por um problema, e aquilo ali é transitório na vida daquela pessoa. Quando aquela pessoa ela tiver a oportunidade de sair daquele lugar, ela vai sair. Às vezes falta oportunidade para ela. E aí, nesses casos, sou totalmente a favor, faço trabalho social nesse sentido no Centro Pop, inclusive, próximo agora, vai ter da igreja, tem todo mês, trabalho no Centro Pop, ajudo uma instituição que chama Anjo da Madrugada, que resgata morador em situação de rua. Fiz trabalhos em clínicas de recuperação, na Sol, na Donai, enfim, várias clínicas a gente passou, conhece, uma próxima a Aguapiaçu, que me fugiu o nome agora. Enfim, eu acredito na recuperação do ser humano. Só que lá naquele meio, infelizmente, eu não gostaria de falar isso, mas é a realidade. A realidade doída de ouvir ou não. Lá naquele meio, a maior parte das pessoas não querem uma mudança, a maior parte são usuários de droga, a maior parte são realmente vagabundos, que estão ali por serem criminosos. Então, o que a gente precisa fazer com essas pessoas? O rigor da lei. Não é nada além disso. Então, o Boa Vista foi um bairro que eu fui muito bem votado, meus votos foram espalhados por ser um voto de opinião, mas dentro do Boa Vista, quando a gente computou ali os votos, foi o bairro que eu mais tive votos. Tive uma pessoa em específica ali, a Cirlei, uma grande amiga, que na época da campanha me chamou, me mostrou lá na casa dela. A casa dela foi assaltada 2 ou 3 vezes em 15 dias. Uma das vezes, ela estava dentro da casa, não me recordo se tomando banho no quarto onde ela estava, o criminoso entra, pega a TV da sala e sai. Então isso não é simplesmente o furto, é o perigo. Imagina se essa pessoa está sob efeito de drogas. A gente viu recentemente aqui em Rio Preto a condenação do cara que matou a esposa sob efeito a namorada, a médica, sob efeito de álcool e drogas. Imagina se esse cara está sob efeito de drogas. Imagina ele pega ali um homem, uma mulher e gera um estupro, gera algo pior ainda. Então, a gente precisa tratar isso como precisa ser tratado, antes que seja um problema, entre aspas, incontrolável, como é São Paulo. Rio Preto está crescendo. A cada dia que passa, nós temos mais gente aqui. Então, a gente precisa arrumar uma forma, o poder público, encarar o problema com realidade, encarar muitas vezes as críticas em frente a esse tema, porque a gente sabe que tem, às vezes, alguns defensores aí, direitos humanos, enfim, que são contra algumas ações, mas a gente precisa tratar isso com a devida seriedade. Ninguém aguenta mais. Não dá para quem paga os seus impostos, para quem está correto, para quem é cidadão de bem, para quem sai todo dia de manhã para trabalhar, para quem é comerciante no centro, que precisa sustentar sua casa e tem toda a vida ilibada, ser amedrontado por um vagabundo que quer usar crack, que quer beber, que quer usar cocaína, enfim, que está ali querendo roubar e furtar para sustentar um vício. Não dá. O poder público precisa agir e já deixei isso claro, tanto a Secretaria de Assistência Social quanto ao prefeito Coronel Fábio Cândido. Conte comigo no que for preciso
aqui na Câmara. Não tenho medo de crítica, não tenho problemas com isso. A gente precisa, de fato, resolver o problema. Certo, vereador. Você falou aí de algumas ações solidárias, né, em relação aos moradores de rua, mas você também participa de ações para instituições, está envolvido aí com projetos sociais, né? Quais são as perspectivas aí dessa parceria do vereador com as instituições? Isso é muito importante, porque as instituições ajudam aqueles que menos têm condições. Eu costumo dizer que é muito melhor a gente estar numa posição de poder dar do que de receber. É muito melhor ajudar do que ser ajudado. E eu já passei pelas duas fases. A minha família, no ano de 2007, nós tivemos dificuldades financeiras N e fomos ajudados. Não tínhamos condições financeiras de comprar... Minha mãe não tinha condição financeira de comprar produto para lavar roupa. E até isso nos ajudaram. Então é um propósito de vida que eu tinha, de ajudar as pessoas. Até no começo, assim, com 18, 19 anos, tive uma iniciativa de ter um projeto, vou ter um projeto, só que começaram a vincular isso com política, e aí eu falei, não é o que eu quero ajudar por ajudar. Então eu prefiro, já que estão me vinculando, estou fazendo isso por política, então eu brinquei o meu projeto e resolvi ajudar outras instituições, e a gente faz isso constantemente, não para se aparecer, não com vontade de fazer política, de querer ser mais do que ninguém. Até porque a Bíblia nos fala sobre isso, que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Então, eu realmente ajudo algumas instituições aí e faço isso de coração, faço isso porque acredito que quando a gente faz algo, nós recebemos algo em troca. E agora, com o poder público, a gente quer fomentar ainda mais isso. Eu tenho um vínculo bastante forte com a Associação Anjo da Guarda, por exemplo, que tem ali 178 crianças. A gente visitou o Lar São Vicente de Paula, que tem os idosos ali, que prestam um serviço essencial. Visitei o Lar de Betânia, que também tem um serviço essencial. São idosos, são pessoas que merecem. Todos nós vamos chegar na velhice. Um dia nós chegaremos naquela situação e precisaremos de cuidado. Então, a gente precisa plantar hoje para colher amanhã. E, através do poder público, eu consigo fazer isso, nós conseguimos ajudar, e essa é a minha missão. Eu ainda não estou na fase de destinação de emendas, né? Mas nesse ano, no fim do ano, nós vamos ter essa oportunidade. E é ajudar as instituições para que elas consigam exercer ainda mais esse papel fundamental na nossa cidade. Tá certo, vereador. Além disso, as perspectivas aí para os próximos meses, para esse primeiro ano de mandato? Muito positiva, de aprovar muitos projetos, de ajudar a nossa cidade, de ser parceiro do prefeito, de criticar quando precisar criticar, de elogiar quando precisar elogiar, de cobrar quando precisar cobrar, mas trabalhar em união. É como uma disputa de corda, me fugiu o nome aqui. Se um puxar para um lado, um cabo de guerra. Se um puxar para um lado e o outro puxar para o outro, a tendência é que essa corda arrebente, a tendência é que gere tensão, e essa tensão nunca é boa. Quem perde com isso? A nossa cidade. Então, eu entrei na política por missão, e o que for melhor para a nossa cidade, eu vou estar à disposição. Infelizmente, a política, às vezes, a gente não consegue as coisas no curto prazo. Então, não é na velocidade que a gente quer, da forma que a gente quer, mas é buscar essa união para que, quando nós olharmos de onde nós começamos e onde nós paramos, nós possamos olhar e falar, uau, fizemos a diferença. E essa é a minha missão, é fazer a diferença e deixar legado. Para passar aqui, muitos vereadores passaram, muitos vão passar. Agora, deixar legado não é para todos, é para poucos. Então, a minha missão é essa, é deixar um legado para a nossa cidade, deixar um legado para os jovens, enfim, tá em congruência aí com a nossa cidade. Tá certo, vereador. Já agradeço, então, a sua participação. Se quiser deixar mais algum recado para quem está nos assistindo. Deixo. Principalmente falo com os jovens. Participem da política. Recentemente, a gente teve aqui na casa a questão dos jovens, né, mirins, aí, vereadores jovens. E estou tendo a oportunidade, inclusive, de ter uma pessoa dentro do gabinete como estagiário. Então, eu comecei a minha vida pública, vamos colocar entre parênteses, muito cedo. Lá, com 16 anos de idade, eu já me interessava por política. E isso é muito importante. Não deixe a política se afastar da sua vida. Não olhe de forma egoísta só para você, porque a política ela é muito maior do que nós mesmos. Faz parte de um projeto que é muito maior do que nós mesmos. A gente passa, nós vamos envelhecer, um dia nós vamos passar, e os nossos feitos através da política vai ser praticamente eterno.
Então, jovens, participem da política, estejam nos debates e não percam a oportunidade de fazer a diferença onde você está, no meu caso, aqui no Poder Legislativo. Ok, vereador, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Mariana, obrigado. Agradeço vocês também pela sua audiência. Lembrando que todos os programas da TV Câmara ficam disponíveis no nosso canal do YouTube, TV Câmara Rio Preto. Estamos também nas redes sociais, Instagram e Facebook. Até o próximo programa.